Aí, moçada, tudo em paz? Hoje nós vamos dar uma dica para vocês sobre a situação do Brasil. Lembre que isso é um assunto abordado em qualquer prova de geografia, não tem como ser diferente. Estamos no Brasil. Uma das primeiras coisas importantes para você lembrar sobre a questão do Brasil é a sua localização. Como é que eu localizo? Tome como referência as duas linhas mais importantes que tem no mundo, Equador e Greenwich. Se tomar como referência o Equador, o Brasil está localizado tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Lembra uma coisa importante, a única região atravessada pela linha do Equador no Brasil é a região norte. Significa dizer que ela tem latitude norte, ela é a região norte, e latitude sul. Qualquer outra região do Brasil, incluindo o Paraná, latitude sul. Ah, tem uma cidade importante como Maringá, como Londrina, que estão localizadas no norte do Paraná. Qual é a latitude dessas duas cidades? Sul. Tá? Tomando como referência Greenwich, o Brasil todinho está localizado no hemisfério ocidental. Significa dizer que qualquer longitude no Brasil é oeste. Ah, mas Paranaguá está a leste. Ok, mas você tem que lembrar que a sua longitude é oeste. Fechou, caras? Outra coisa importante, temos um litoral muito extenso, são mais de 7.000 quilômetros de litoral. Claro que isso dá uma condição invejável, que o Brasil é banhado por 3 correntes marítimas, sendo 2 quentes e uma corrente fria. Tá? Corrente das Guianas, quente. Corrente do Brasil, quente. E corrente das Malvinas ou corrente das Falklands, aí vai depender do gosto de quem faz o teu vestibular, de quem faz a tua prova, de quem faz o teu PSS, de quem faz o teu concurso. Tá? Pode ser chamado Malvinas, como pode ser chamado de Falklands. Essa é uma corrente marítima fria. Isso vai dar uma característica interessante, inclusive no Rio Grande do Sul, que é o único estado do Brasil que não tem mangue. Tá? Agora, cuidado para não confundir as coisas, porque eu coloquei uma série de índices aqui para você identificar. Já vamos falar daqui a pouquinho sobre domínios morfoclimáticos. Fronteiras. O Brasil só não faz fronteira na América do Sul com 2 países, Chile e Equador. Todos os outros países do Brasil faz fronteira. Agora, uma outra coisa que você tem que sempre estar atento, o nosso litoral é menor em termos de extensão do que a outra parte de fronteira que pega desde o norte da América do Sul, fechando com toda a parte oeste até praticamente boa parte da América do Sul em relação ao sul. Então são 2 coisas importantes que você não pode confundir na hora da prova. Fusos horários, muita atenção nisso e muito cuidado. O Brasil tem 4 fusos horários, todos eles atrasados em relação a Greenwich. Você acabou de fazer uma prova do Enem, lembra disso? Tá? Cuidado, porque nós temos vários fusos horários e quem que é a nossa referência no Brasil é a nossa capital, no caso Brasília. Por isso não à toa, toda vez que você vai estudar alguma coisa, o cara fala assim para você, ó, hora de Brasília. Por que hora de Brasília? Porque lá é o nosso fuso de referência. Tá? Agora lembre, qualquer fuso horário brasileiro está atrasado em relação ao meridiano de Greenwich. Outra coisa importante, nós somos um país tropical, a maior parte. Mas lembre que dentro da localização, o Brasil também é atravessado pelo Trópico de Capricórnio. Significa dizer que uma parte do Brasil está na faixa tropical, mas uma parte do Brasil está na faixa subtropical. Vamos pegar onde nós estamos, onde que eu falo? Lobo, Ponta Grossa, Guarapuava, Irati. Esses 3 lugares, zona subtropical. Isso vai fazer eu entender um pouquinho melhor a condição de clima. Domínios morfoclimáticos. Nós temos 6 domínios morfoclimáticos, beleza? Tá? Domínio morfoclimático aqui no sul do Brasil. No Rio Grande do Sul nós temos a pradaria. O Paraná está dentro do domínio das araucárias. Aí temos os mares de morros, temos o Cerrado, temos a Amazônia e temos a Caatinga. Lembre, Pantanal não é domínio morfoclimático. Mata dos Cocais não é domínio morfoclimático. Cuidado com as pegadinhas, para você não confundir domínio morfoclimático com vegetação. Outra característica importante que você tem que lembrar é a questão da hidrografia. O Brasil tem rios de planalto no centro-sul, gera mais energia. O Brasil tem rios de planície, muito concentrado na Amazônia, favorece mais a navegação. Mas aí tem o detalhe do sertão especialmente, rios temporários, rios que só vão aparecer quando chove, beleza? Isso é bem importante para você lembrar na hora da prova também. Cuidado, o rio São Francisco é um rio que corta o sertão e não seca, por isso que é chamado de Nilo brasileiro.
para fazer uma alusão com o Rio Nilo lá no continente africano. Divisões do Brasil são basicamente 3. Aquela oficial: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Qual é a definição disso? Limite de região é através do limite dos estados, inclusive. Tá? Então você tem que compreender bem para não confundir com a divisão dos complexos. Temos 3 complexos: é o complexo da Amazônia, é o complexo do Centro-Sul e é o complexo do Nordeste. Nessa divisão não há preocupação com o limite geográfico apenas, e muito menos com a situação que envolve a característica política administrativa. Veja o caso do Norte de Minas. Tá? Aquele Vale do Jequitinhonha faz parte do quê? Do Nordeste. Toda a outra parte de Minas faz parte do quê? Do Centro-Sul. E depois a divisão do Milton Santos, que é aquela divisão bem importante que coloca Sudeste e Sul na área concentrada. Daí tem o Nordeste, tem a situação da Amazônia, que é outro espaço importante para você identificar, considerando todo o pedaço que envolve, inclusive, o Tocantins. E por fim aqui, ó, a última coisa importante: população e economia. Nós somos uma das maiores economias do mundo, lembrando que somos a 5ª maior população do mundo. O que está acontecendo com a população do Brasil? Ela está envelhecendo. Isso tem problemas? Sim, futuros. A questão da previdência, a questão do que fazer com o lazer com as pessoas da terceira idade. Tudo isso está amarrado em relação a uma coisa e outra. No mais, cara, estou torcendo por você, que você faça uma boa prova, e até o dia do trote. Grande abraço.